Ninguém se salva sozinho, estamos todos no mesmo barco. Essa afirmação do Papa Francisco no final de março vai ecoando nos nossos ouvidos e sobretudo na nossa vida. E hoje vamos pensar esse reto deixado pelo Papa Francisco a partir da celebração do Dia Mundial das Comunicações Sociais e no que ele pode de facto incidir e determinar projetos de comunicação social. Nada melhor do que os responsáveis por este setor na Igreja Católica em Portugal e numa diocese, para nos falarem sobre este desafio do Papa. Sou Dom João Lavrador, Presidente da Comissão Episcopal da Cultura, Bens Culturais e Comunicações Sociais, Isabel Figueiredo, Diretora do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais, e Ana Bela Sousa, Diretora do Secretariado das Comunicações Sociais da Diocese de Setúbal. Muito obrigado por estarem nestas conversas na Eclésia. Sr. Dom João, começamos por falar desta celebração do Dia Mundial. Foi peculiar, foi desafiante celebrar o Dia Mundial com algum confinamento ainda a registrar-se? Sim, a maior parte das dioceses ainda estão em confinamento, sobretudo as do continente. A Madeira e aqui os Açores também já começámos a abrir as nossas celebrações, portanto no domingo passado tivemos de dirigir a mensagem, seja a partir da mensagem do Papa, seja a nível da mensagem da Comissão Episcopal para este dia, de o dizer já com presença física de pessoas nas nossas assembleias. No entanto, no geral do nosso país, a nível das diversas dioceses, a maior parte teve que ser à distância e, portanto, através das redes sociais ou de outros canais digitais que realmente nos ajudaram a que este dia fosse vivido e que fosse assimilado naquilo que é a riqueza desse mesmo dia, o que se pretende com os objetivos deste dia, que estão precisamente já de alguma maneira descritos a partir do Concílio Vaticano II, quando se coloca a questão das comunicações sociais e de um dia anual para as comunicações sociais, para ajudar a reconhecer a todos os católicos, a todos os cristãos e naturalmente a todas as pessoas de boa vontade o valor da comunicação social. Nessa altura ainda se falava só em meios de comunicação social, agora falamos na comunicação social no sentido de cultura da comunicação social, mas que nós sabemos que não é só a nível da Igreja, é estendida a todos. Este tempo em que estamos a viver, e todos nós o sentimos e tem sido muito assinalado e muito sublinhado, são tremendamente exigentes para a comunicação social. Exigentes no sentido da notícia, exigentes no sentido de como se faz a notícia e como se provoca o sentido da esperança no meio das pessoas e, naturalmente, também as tentações que muitas vezes a comunicação social pode ter. Eu lembrei-o no domingo passado, porque a comunicação social, sobretudo, é quase toda, mas sobretudo aquela que sofre mais com esta pandemia em sentido de recursos, como é o caso da comunicação social regional, às vezes há uma certa tentação, quer dizer, quando há sobrevivência, coloca-se mão de tudo para poder sobreviver. E isto pode ter o seu objetivo um bocadinho iníquo e, portanto, é preciso ter cuidado. Este tempo é um tempo muito exigente, mas é um tempo muito necessário. Eu penso que, e eu digo agora e até louvando todos os comunicadores da Igreja e mesmo fora da Igreja, que eu penso que nós estamos a sair muito bem em termos de comunicação e, de alguma maneira, fazendo uma experiência que à partida nós gostaríamos que não fosse necessária neste meio da pandemia, mas que acaba por resultar num treino para o futuro, para nós podermos associar àquilo que é uma comunidade participativa, também uma comunidade que se alarga e que, através seja da tradicional, naturalmente, com os vários canais televisivos e, sobretudo, através das redes sociais, pode levar a mensagem do Evangelho mais longe e mais largo, como alguém dizia, não é? Isabel, foi uma ocasião em que nós, de facto, experimentámos que este setor das comunicações sociais não é um recurso a deitar a mão, enfim, quando sobram algumas energias, mas é uma condição onde temos de estar, que temos de evitar. Sim, claro, eu acho que é claro, acho que já era, já tive a ocasião de vos dizer que já era um caminho que estava feito e também por essa razão conseguimos celebrar como celebramos estes 2 meses de comunicação social, não é? Foram 2 meses em que se celebrou praticamente todos os dias o Dia Mundial das Comunicações Sociais, porque todos os dias ela aconteceu de uma forma extraordinária. Isso foi possível porque já havia um caminho andado.
Agora vamos ver daqui para a frente o que é que temos que fazer, não é? Eu estou mais com o futuro, porque acho que o futuro tem aqui um desafio enorme, que é como é que nós vamos continuar a dar resposta a uma expectativa que foi alcançada e a que as pessoas aderiram, não é? Portanto, muitas pessoas aderiram a propostas de oração diferentes. Portanto, nós temos que continuar a responder a esse desejo que criámos e que foi consumido, não é? Que aconteceu, e temos que voltar ao presencial, não é? Portanto, este desafio agora para mim é aquele que se coloca com mais premência. É como é que se continua um caminho e como é que se volta a algumas realidades que ficaram para trás há 2 meses. Sendo que há aí o equilíbrio a tentar conseguir. Exatamente, Vamos terá que ser esse essa equilíbrio. necessidade. É esse equilíbrio que eu acho que agora todos os comunicadores e todas as pessoas que têm responsabilidades em termos de comunicação social, concretamente comunicação social da Igreja, têm que dialogar, conversar, porque a coisa pior que nos podia acontecer era começar a haver percursos completamente diferentes, não é? Ou carris ao mesmo tempo com carruagens diferentes. Eu acho que isto agora exige de nós um esforço de comunicação. Anabela, como é que foi a experiência na Diocese de Setúbal, seja na celebração deste Dia Mundial, seja sobretudo nessa ligação, e creio que sobressai para quem acompanhou minimamente aquilo que foi acontecendo, a Diocese de Setúbal não se preocupou por fazer chegar a voz do Bispo através das suas páginas, seja da internet, seja nas redes sociais, mas por ligar casas, não é? Ligar famílias ao longo destas semanas. Exatamente. Essa foi assim a nossa grande preocupação, quando ali em meados de março nos vimos, ok, as portas vão fechar e agora? Mas a Igreja não deixa de existir, não é? E portanto a nossa primeira preocupação foi que sentido dar a tudo isto. E depois partir daí para fazer coisas muito simples, que eram fazíveis, digamos assim, por 2 pessoas que neste momento trabalham no Gabinete de Comunicação da Diocese de Setúbal, eu e o João. Claro que o nosso trabalho é fruto também do trabalho de muitos outros que estiveram na retaguarda e que nos forneceram conteúdos para isso. Mas quer dizer, nós é que tivemos depois que agilizar aqui tudo. E então, assim, aquilo que pensámos foi, vamos pensar num aspecto formativo, num aspecto mais de oração e num aspecto mais de celebração, digamos assim. A celebração, naturalmente, é a Eucaristia, portanto, tivemos ponto assente que transmitiríamos semanalmente a Eucaristia Dominical do Senhor Dom José e depois, diariamente, íamos partilhando a celebração das Eucaristias das paróquias da Diocese que tinham transmissões com alguma qualidade, ou pelo menos com uma qualidade que nós achávamos que era aceitável para conseguir chegar. E esta perspectiva um bocadinho mais formativa foi muito simples ao início, mas que continua e que é um projeto que eu acho que deve continuar até para lá destes meses de confinamento, que é a reflexão da liturgia feita por um sacerdote da Diocese e que faz a atualização não só da Palavra de Deus aos tempos que estamos a viver, mas neste tempo particular de pandemia. E inexplicavelmente, ou pelo menos eu não esperava isso, mas tive uma receptividade e tivemos uma receptividade enorme. Acho que a necessidade também aguçou o engenho nestas coisas, não é? E, sim, e todos reconhecemos esta questão de estarmos todos no mesmo barco, todos reconhecemos que era necessário todos fazermos alguma coisa. E portanto vamos trabalhar em conjunto para conseguir chegar às pessoas que se veem privadas neste momento de estar junto das suas comunidades. E depois, ao mesmo tempo, a oração, não é? E qual é que é a forma mais fácil das pessoas e de todos reconhecermos a oração e de estarmos todos em comunhão? É a oração do terço, não é? Para nós era muito fácil pedir a alguém, olha, reza uma dezena e este mistério e o outro, e depois nós manda e a gente faz junto aos vídeos, enfim, tudo de forma muito... E assumimos isso à partida, que as coisas não seriam claramente profissionais, mas que é fruto também e é o rosto das nossas comunidades, das nossas igrejas domésticas. Bem, isto foi assim uma primeira fase, não é? Ali desde meados de março até à Páscoa, pronto, depois tivemos as celebrações da Semana Santa e por aí fora. A partir daí, quer dizer, mantivemos mais ou menos o mesmo esquema,
e acrescentámos aqui 2 ou 3 toques. A Via Sacra Jovem, que era feita semanalmente pelo Departamento da Juventude, porque este ano e desde há 2 anos esta parte da Diocese tem vindo a olhar com mais atenção para a realidade dos jovens. Pedimos-lhes que continuassem a fazer a Via Sacra semanalmente à sexta-feira, e eles fizeram, e depois no tempo pascal a Via Sacra deu lugar à Via Lúcis, continuámos com o terço, coração do terço, mas desta feita pelas paróquias, e que tem corrido também muito bem. E depois os jovens quiseram dar também um contributo muito interessante, um itinerário pascal, que vai ao encontro daquilo que é o tema do ano pastoral, o levanta-te e partilha a ressurreição, e é uma reflexão da palavra de Deus, um momento de oração, diferente daquele que é o dos sacerdotes diariamente por escrito. Isto envolveu também aqui os jovens das 7 vigararias da Diocese, e tem sido um trabalho muito, muito bonito, um caminho de comunhão e de convergência. E depois acrescentámos aqui as sugestões da semana, e essas sim são fruto também dos diferentes secretariados, movimentos e grupos que temos na Diocese. Queria só salientar uma iniciativa nossa que nós percebemos a determinada altura que as paróquias, todas elas à sua medida, estavam a fazer alguma coisa, e não quisemos, como o Papa diz, de deixar de contar essas histórias. E então lançámos também no tempo pascal esta iniciativa de A Igreja Somos Nós, não só a Igreja de Setúbal em rede, para lá dos fios, dos cabos, das redes, das paredes da Igreja, a Igreja somos nós, cada um de nós, mãos, rostos, pés, uns e outros. E portanto tenho buscado fotografias e testemunhos muito ricos e muito bonitos desta igreja que não parou, que se está a reinventar a cada passo na fidelidade à sua missão de e que se encontra de facto no ambiente digital também. E pensando no futuro, sobretudo a partir desse desafio do Papa Francisco, que quando pediu para não deixar ninguém para trás e quando advertiu também, ninguém se salva sozinho, estamos todos no mesmo barco. Dom João Lavrador, há uma palavra que já está, diria eu, demasiado gasta neste setor das comunicações, que é a palavra parceria, não é? Agora somos desafiados pelo Papa com palavras novas. Será que vamos ter aqui um novo impulso para o trabalho em rede, para o trabalho em conjunto, quando o Papa nos diz estamos todos no mesmo barco, ninguém se salva sozinho? Eu diria que as palavras só se gastam quando o conteúdo se gasta, não é? E portanto, eu penso que este sentido de parceria, ou deste sentido de estarmos todos em comum e desta realidade que nos envolve todos, eu penso que não há outra realidade social que seja tão importante quanto a comunicação social. Não tenho a menor dúvida. Se há alguma coisa liga entre todos, e por isso a grande responsabilidade. Eu penso que aquilo que se falava, não é, a aldeia global ou esta globalização, imprimindo valores profundamente humanos, salvaguardando o ser humano. Agora o Papa também levantando a questão, que também lá coloca o homem no centro, não é, da criação, com a Laudato Si e por aí fora, a comunicação social tem aqui um papel ímpar. Portanto, eu penso que portanto, é aí que nós temos que nos colocar casa comum. E temos de estar, Sr. João, peço desculpa, e temos de estar de facto em conjunto, em abordagens conjuntas. Não, nós não estamos em conjunto. Eu penso que na comunicação social, ou estamos em conjunto, não está ninguém. Portanto, eu penso que a comunicação social e sobretudo a rede, vejam a quantidade de mensagens dos papas, dos últimos papas, penso que de Paulo VI, posso eu dizer, praticamente depois do concílio, mas sobretudo João Paulo II, que já toca esse assunto. Bento XVI tocou várias vezes. E agora o Papa Francisco, entre outras tónicas, coloca o problema da rede. Portanto, a rede que no fundo acaba por ser, ou nós estamos em rede e construímos uma rede, toda ela, de alguma maneira articulada, e a comunicação social está aqui, portanto, as redes de comunicação, ou então rompemos a relação e é a própria sociedade e é o próprio ser humano que vão realmente sofrer com tudo isto. E o valor da comunicação social, embora se diga que pode ser que orienta, até podíamos dizer, entre aspas, manipula, ou o que seja, o que é certo que o valor da comunicação social está precisamente aqui, nesta rede, em criar realmente estas sinergias, este encontro entre as pessoas, que se torna mais forte, mais próxima, através, e agora favorecida inclusive pelas redes sociais. Mas, ao Paulo e todos nós, permitam-me que eu coloque aqui alguns pontos, a partir sobretudo da conversa que tivemos agora, os vários
os vários intervenientes da diocese. A mim me alegrou muito, praticamente estivemos quase todas as dioceses presentes para fazermos esta partilha e foi enriquecedora. E eu retiraria... Foi na sexta-feira, não é? No lançamento deste Dia Mundial. Eu retiraria três conclusões. Uma primeira tem a ver com a aprendizagem. Houve alguém que levantou a questão, é preciso aprender a estar na comunicação social. Porque não é a mesma coisa que transpor conteúdos, e aquilo tocou, porque realmente o que nós estivemos a fazer durante este tempo foi a celebrar tal e qual como se fosse na realidade presencial, e tínhamos os aparelhos que no fundo levavam esse facto para fora. A nossa linguagem é como se estivessem ali as pessoas, quer dizer, nós não alteramos nada. Portanto, a mim aquilo tocou-me, porque se calhar, e eu penso que nós temos mesmo que, fica aqui o desafio para próximas formações e da Humanidade Diálogo, que é, temos que nos preparar para a forma de estar na rede social ou a forma de estar no digital, que tem a sua linguagem, já falámos disso várias vezes, mas precisamos de aprender. O que nos deu esta iniciativa passada foi, ou passada, ou ainda presente, ainda estamos nela, não é? Mas é que nós ainda não aprendemos essa linguagem. Eu pelo menos digo isso, não aprendi essa linguagem. Eu transponho o que é normalmente da vida diária ou do que é a celebração normal, passo-a para o coisa. Ora bem, isto tem que ser alterado, não é? Depois, o outro imperativo, portanto, este seria da formação, que eu acho que é importante. O outro imperativo foi também a partir de uma diocese, que acaba, para mim também me sinto, porque tenho uma diocese dispar em ilhas, portanto, são 9 ilhas, não sei se sabem que os Açores têm 9 ilhas, portanto, um arquipélago. 9 ilhas que, em princípio, umas são mais próximas, outras não, mas em princípio, entre elas, de avião, anda à volta de meia hora cada uma. Portanto, isto só para dizer, isto é só para falar àqueles que andam 100 e tal quilómetros para ir ter uma reunião. Isto é só para dizer que a mim me alegra muito, que é uma coisa que eu tenho falado, que para as nossas dioceses, na maior parte delas, e hoje com as realidades que temos, que é preciso uma deslocação bastante grande, sobretudo em áreas de formação, é possível aproveitar muito do que é o digital. Isto não dispensa o presencial, porque há realidades que são essencialmente presenciais, sem dúvida, mas podem ser favorecidas. Há outras que eu penso que podem ser essencialmente digitais, podem ser essencialmente de formação à distância. E eu aqui lanço o repto que nós, a nível de igreja, em termos de formação, eu agora não vou nomear nenhuma instituição, mas é pena que ainda não tenhamos adiantado que a formação geral do povo de Deus, mas até superior, não se possa colocar à disposição, à distância, e que pode ter o mesmo nível de habilitação e de formação como a outra formação. Portanto, eu acho que esse aqui despertou-me esse sentido e penso, eu pelo menos tenho estado a chamar a atenção aqui na nível do diocese, que nos pode favorecer muito a possibilidade de nós darmos uma formação em contextos que antigamente nós não podíamos fazer. Portanto, hoje podemos fazer. É uma das grandes bênçãos da comunicação social e sobretudo digital. A outra tem a ver, às vezes, com algum equívoco. O terceiro tópico, que é algum equívoco que se pode pôr, e que também apareceu, que é pensar que realmente, através do digital, nós estamos a participar. Ora bem, isto pode ter algum equívoco, quer dizer, dispensamos o presencial. O digital integra-se no presencial. Certamente vai potenciar, e eu penso que no futuro, na paróquia, o pároco com os seus agentes e a própria comunidade celebrante presencial vai se tornar presente junto àqueles que não podem, ou pela doença, ou pela idade, e estão no seu lugar e se sentem membros ativos e participantes da sua paróquia e da sua comunidade de referência através do digital. Eu aí concordo. Agora, substituir o presencial em termos celebrativos não pode ser. Até porque nós somos ajudados, e graças a Deus temos tido vários peritos nestas áreas da psicologia social, da psicologia da evolução, por aí fora, que nos têm estado a chamar a atenção para a necessidade do toque, do encontro, para favorecer da personalidade e de favorecer a própria evolução e o bem-estar de cada um. Portanto, este princípio de há 2000 anos, né, e já vem de trás, mas sobretudo, Jesus Cristo propôs e de alguma maneira impôs a todo o cristão que a sua vivência é em comunidade, já está sobre os grandes princípios da psicologia evolutiva e a psicologia da personalidade dos tempos de hoje, que exigem realmente também essa presença. Por isso eu diria estes tópicos que eu penso que é importante para o futuro e que nos vão ajudar bastante. Isabel,
o mesmo desafio a pensar esta frase que se tornou emblemática do Papa Francisco neste setor das comunicações sociais. Sim, a frase diz tudo, não é? E coloca-nos no centro da questão. E eu voltava aqui também ao ponto anterior em que eu dizia que tínhamos que refletir um bocadinho como é que íamos continuar a dar resposta ao que agora já se faz e ao que se fazia anteriormente e como é que as pessoas conseguem acompanhar estes dois passos, não é? Mas também há um outro desafio que para mim é muito importante, e estou-me a lembrar do Papa, na Praça de São Pedro, naquela imagem inesquecível, e não é inesquecível para os cristãos, é inesquecível para o mundo inteiro, julgo eu, não é? É também o desafio da comunicação para dentro, na qual nós trabalhamos, continuamos a trabalhar, com a qual nós nos preocupamos. Como dizia o Sr. Dom João, temos que continuar a aprender e temos que corrigir e temos que fazer mais entre nós, portanto, na comunicação que acontece dentro da Igreja e a comunicação para fora. E eu aqui voltava à imagem do Papa, que são dois momentos que eu continuo a pensar ao longo destes dias, que foram as transmissões em Santa Marta, não é? Que era claramente uma transmissão que de repente foi aberta ao mundo, sim, mas foi aberta dos crentes que vão à missa todos os dias e que viam a missa ou às 6 da manhã, ou às 7 da manhã, ou às 8 da manhã, não é? Portanto, era para dentro, não era aquela realidade para dentro. E depois o momento de São Pedro, que foi para o mundo inteiro. E por isso eu acho que estarmos todos no mesmo barco tem que sair de estarmos todos os cristãos no mesmo barco, mas é alargar isto a mais, abrir mais a nossa dimensão em termos de mundo, não é? Em termos de evangelização. E por isso é este desafio permanente entre fazer uma comunicação cada vez melhor, cada vez mais bem feita para dentro e fazer a comunicação a pensar nos que estão fora, não é? Porque há nestes momentos em que de repente tentámos ficar bem no nosso ninho, não é? Tentámos que o nosso ninho fosse uma coisa boa, agradável, protegida, este sair do ninho, o estarmos em permanente saída é o outro desafio em cima do anterior. Mas pronto, mas isto também é uma das maravilhas da nossa fé, é que temos também que falar para fora, temos também que os todos é todos, não é? E o Papa em São Pedro nunca me esquecerei, o Papa em todos, não é? O mundo inteiro sentiu que estava ali, não é? Ele não levava às costas só os católicos, os cristãos, ele levava às costas o mundo inteiro. E por isso é por aqui que eu ando. Há que saber também, deixem-me falar assim, promover eventos como esse que o Papa fez na Praça de São Pedro, capaz de ter um impacto mundial. Eu acho que sim, eu acho que a Igreja tem essa voz, tem essa força e é para continuar a ter, não é? Porque se nós anunciamos a coisa mais extraordinária que é a ressurreição de Jesus, quer dizer, é essa força, é isso que não podemos deixar de fazer. Se nos calamos, deixamos de ser o que somos, não é? Sim. Anabela, a experiência na Diocese de Setúbal, sentiu-se, e até por nós vermos a Diocese em rede, sentiu-se de facto que existia sintonia entre as paróquias, entre os párocos, com os leigos, com as lideranças dos movimentos? Sentiram que estavam todos no mesmo barco? Sim, reforço a ideia que já tinha dito há pouco. Se este trabalho foi possível, ou pelo menos tem sido possível, tem precisamente a ver com isso, que todos nos sentimos no mesmo barco e todos sentimos que temos que fazer um trabalho conjunto, porque se não fizermos um trabalho conjunto, a nossa mensagem não vai chegar nem para dentro nem para fora. E, portanto, esse é assim talvez o grande desafio que fica, não é? É que este exemplo de trabalho conjunto em que executámos a comunicação, mas pensámos previamente de forma pastoral como é que a podíamos fazer para a concretizar e fazê-la chegar, esse é um desafio que fica para os agentes pastorais desta diocese, de que a comunicação não é só divulgar notícias e que nós temos que pensar a pastoral também tendo em conta esta realidade da comunicação digital e pensar conteúdos específicos para isto. E de forma muito concreta, vocês portanto, aconteceu que cada paróquia não pensou na sua comunicação por si, mas foi possível pensar em conjunto na comunicação nestes dias? Não tanto, não é? As paróquias foram percebendo a necessidade de chegar às pessoas e que era o mais necessário, que era que a Eucaristia chegasse
pronto, e que houvesse este sentido de proximidade com a sua comunidade, identificação com a comunidade, e essas paróquias foram mais ou menos autónomas. Claro que estas iniciativas diocesanas foram puxando pelas paróquias, e as paróquias foram reconhecendo e sentindo que, ok, isto faz sentido, não é? Porque, de facto, vamos lá partilhar as nossas histórias e partilhar aquilo que temos de bom, não só a nível de oração e formação, mas também do apoio sociocaritativo que se tem multiplicado por estas paróquias face às necessidades crescentes que a Diocese de Setúbal e outras certamente que sim, mas que aqui nós temos vindo a enfrentar. Portanto, acho que aqui a comunicação também teve este papel de aguçar a necessidade e de perceber, de fazer entender às paróquias que isto era necessário para conseguirmos chegar. Digam-me como pensam este barco da comunicação no futuro próximo. Dom João. É da minha parte. Olha, eu ainda voltava um bocadinho atrás, por causa da linguagem, e indo buscar o que a Isabel há bocadinho dizia sobre a imagem do Papa, eu acrescentaria a imagem de Fátima, no dia 13 de maio, e também, permitam-me que acrescente aqui também, aqui o Senhor Santo Cristo dos Milagres, aqui em Ponta Delgada, também dentro da mesma questão. É curioso que são fenómenos que, se tivessem sido celebrados no que era normal, provavelmente haveria, de alguma maneira, evocação de uma palavra ou de outra, do ensinamento, sobretudo quando se toca em questões sociais, e ficava por aí. Reparem como aquela imagem do Papa na Praça São Pedro vazia, ele a percorrê-la sozinho, impressionou o mundo e falou. É isso que eu julgo que há uma aprendizagem a fazermos, quer dizer, a própria imagem não é preciso dizer nada. O Papa depois falou e falou muito bem, provocou-nos muito com a leitura que fez e com as palavras que dirigiu, mas a imagem dele sozinho a carregar com o mundo na solidão daquela praça, falou. O mesmo se diga em Fátima, quer dizer, aquele recinto vazio, sem ninguém, sem peregrinos ali dentro, mas ao mesmo tempo com a imagem de Nossa Senhora no centro, falou. Portanto, assim como aqui no Santo Cristo, ainda muito mais recatado, quer dizer, aquele campo de São Francisco vazio, sem ninguém, e lá na capelinha onde está a imagem do Santo Cristo dos Milagres, ali, e a celebração feita pura e simplesmente ali, naquele reconchego, eu penso que tem uma força que atrai qualquer pessoa. E por isso é que nós encontramos, dentro da fé católica ou fora, entre todas as pessoas, a referência a este sinal. Ninguém ficou insensível a este sinal nestes 3 lugares. Agora, indo ao que o Paulo nos punha, que é realmente sempre a pergunta que nós temos que fazer, quer dizer, o que é que se nos provoca, quer dizer, o que é que a gente olha para a comunicação social nos novos tempos, eu olho sempre com muito otimismo. Eu penso que há quem diga que nós ainda estamos muito longe de atingir o auge de tudo aquilo que é comunicação para podermos comunicar, que ainda vai ter um grande percurso a fazer, que seja sempre para bem. Agora, tudo o que nós possamos fazer depende dos agentes, sem a menor dúvida. E estes agentes, quando eles se colocam no interior... Eu acho que a mensagem deste ano é muito bonita da parte do Santo Padre. Nós temos uma história de um povo que está connosco. E somos narradores desta história. Quer dizer, quando alguém se coloca fora do seu próprio povo e não se sente envolvido pelo mesmo povo e não se sente a sintonizar com uma história que vem do passado, que tem a sua riqueza, que também tem os seus lados negativos, mas tem a sua riqueza, e que se vive no presente e que nos projeta para essa riqueza para o futuro. Se a pessoa não se coloca aqui, então estamos enganados e possivelmente vamos nos desviar do caminho. O Papa, aqui há uns tempos, dizia para os padres, naturalmente, que o amparo para uma fidelidade do sacerdote ao Evangelho e a Jesus Cristo estava na sua comunidade. Eu agora também diria, agora vou passar para o jornalista, o amparo de um verdadeiro jornalismo é ele sentir-se envolvido pelo seu próprio povo e no que ele tem mais de genuíno, para que ele seja a expressão não daquilo que ele pensa, não daquilo que são as suas ideologias, não do que são os seus interesses, mas que seja a expressão verdadeira do seu próprio povo. Um povo que está em evolução permanente. Os problemas estamos agora a sentir, certamente para o ano, se Deus quiser, alguns já nós teremos, outros permanecem e, portanto, há um sentido de progresso da sociedade, da cultura, da própria humanidade, e que a comunicação social tem que estar aí e deixar-se envolver para essa onda que é própria da própria sociedade.
a nível do que ela pode realmente fazer ou não, está nos valores que nós imprimirmos a essa comunicação. E aí está a responsabilidade da Igreja. Reparemos que sempre os Papas colocam a comunicação social em diálogo com todos na sociedade, mas depois põem sempre ali a tónica da responsabilidade do comunicador cristão iluminado pela fé e pelo Evangelho. Naturalmente este ano até sobre a boa notícia que é Jesus Cristo. Não é? Portanto, isso é fundamental. Nós não podemos perder de vista que estamos todos irmanados, estamos todos para o bem comum. Há aqui um objetivo comum da comunicação social tem que se concretizar para todos, mas aqueles que são católicos, aqueles que são cristãos, aqueles que norteiam a sua vida pelo humanismo cristão, têm uma responsabilidade acrescida de incorporar em si este mesmo humanismo e esta ótica, esta visão do ser humano e da sociedade que vem precisamente a partir da fé. Mas eu estou muito esperançado que nós vamos conseguir isso e vamos conseguir ajudar-nos mutuamente e também estar atentos, porque temos pessoas de muito boa vontade que estão na comunicação social, nos diversos meios, nas diversas circunstâncias e que nos podem ajudar muito com as suas perspectivas, com o seu pensamento e com a sua operacionalidade, a ajudar-nos também a nós a conseguirmos alcançar um futuro que eu penso que vai ser melhor. Vamos conseguir. Acredito que Isabel e a Anabela também não deixam de sintonizar com este otimismo. Pois é, impossível falar assim, não temos hipótese que qualquer palavra menos otimista vai soar muito estranha. Não, ainda bem que temos esta orientação que nos ajuda a andar para a frente. Eu gostava só de sublinhar a questão da responsabilidade acrescida, que o Sr. João falou, porque eu acho que é exatamente isso. Nós hoje em dia, depois de passarmos por esta experiência, temos uma responsabilidade acrescida. Se já era grande a responsabilidade da comunicação social, se já era grande a responsabilidade da comunicação social da Igreja, ela agora é maior. E talvez o desafio que eu sinta mais premente em termos de Secretariado Nacional das Comunicações Sociais é o continuar o caminho da partilha. Nós só conseguiremos fazer as coisas e só conseguiremos andar para a frente se nos habituarmos a uma partilha regular do que fazemos, sem deixar as cartas na manga, sem deixar coisas escondidas na manga. Portanto, nós temos que caminhar aqui. Regularmente partilhamos as coisas, não deixamos nada escondido na manga para ver se conseguimos fazer melhor do que o vizinho do lado, ou se conseguimos outra coisa qualquer, ou se conseguimos marcar mais pontos, porque eu acho que há sempre esta tensão, não é? Entre eu tentar fazer o meu trabalho o melhor possível, ou eu tentar que os outros que estão ao meu lado façam o melhor possível também, não é? Uhum. Por isso é isto. Otimista, claro, não podia deixar de ser, mas com esta consciência de uma grande responsabilidade e de uma maior exigência na partilha daquilo que já fazemos e que devemos de continuar a fazer. Anabela? Naturalmente que sim. Eu não sou uma pessoa propriamente otimista, mas agora... Vai começar a ser. Não tenho outra alternativa se não ser, mas de facto sublinhar isto, eu acho que é muito importante a partilha de experiências que uns têm e que outros não têm, a partilha de conhecimentos que uns têm e que outros não têm, para que de facto este trabalho conjunto dentro da Igreja seja uno e depois então sim, se conseguirmos comunicar bem dentro da Igreja e para os nossos, vamos conseguir naturalmente chegar com força fora. Eu acho que não há outro caminho possível. Trabalho de partilha, de formação conjunta dentro e depois sim avançamos para fora. Temos ótimas perspectivas, creio eu, para os tempos que aí vêm, muito, muito solidificadas na experiência destas semanas, destes meses, onde a comunicação esteve de facto no centro. Agradeço-vos terem partilhado as vossas ideias, os vossos desafios aqui nas conversas na Eclésia. Paulo, permite-me o meu muito obrigado e reconhecimento a ti, Paulo, e a toda a equipa que está contigo na Eclésia. À Isabel, o meu muito obrigado e reconhecimento pelo trabalho magnífico que faz no secretariado e com toda a equipa do secretariado. Está bem? À Anabela, muito obrigado, eu diria quase como representante das dioceses, pelo trabalho que fazem a nível de cada diocese, que fomos habituados a ver que se faz muito, muito trabalho na base, às vezes com dificuldades a vários níveis,
mas que fazes notável trabalho. Muito obrigado a todos. Obrigado também pelo apoio que sempre sentimos. Exatamente. Muito obrigada. Boa tarde. Obrigado.